Vamos lá, pessoal, dando continuidade, né? Essa aula. Então, vamos marcar o gabarito, né? Para a gente marcar o gabarito, o que a gente precisa, né, para marcar? A gente precisa de um projeto, é um projeto de cargas nos pilares, tá? Então, às vezes, é um bizu aí para prova, às vezes cai em prova, o pessoal erra isso aí, né? Então, o que vem nesse projeto? Ele vem as cargas dos pilares, né? Se a gente olhar aqui, ó, 148 toneladas força. Só que o que interessa para a gente é a distância entre os eixos, tá vendo? Então, que a gente vai utilizar para fazer a locação da obra, ok? Então, ó, utilizando isso, a gente vai arbitrar o nosso eixo X e o Y, tá? Para a gente poder determinar onde está cada pilar por coordenadas, né? Lógico que a gente não vai usar aquela regra das coordenadas lá na matemática, não. Mas a gente vai arbitrar os sentidos, se é positivo ou negativo, ok? Bom, vou pegar aqui um exemplo aqui, tá? Deixei aqui preparado aqui para gente. Separar aqui. Display Windows. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Como é que a gente vai fazer, né? Eu separei aqui, ó, até fiz uma planilhinha aqui para explicar melhor para vocês, tá? Então, deixa eu ampliar aqui. Agora o visual aqui. Então, como é que é, pessoal? A gente tem aqui todas as distâncias que tiverem na nossa horizontal será o nosso eixo X. E todas que tiverem na vertical será o nosso Y, ok? Então, ó, vamos fazer o X primeiro, ok? Então, pensem comigo. O P1, né? Vou botar aqui que ele foi meu ponto de origem. O topógrafo foi lá, marcou a distância do meu ponto de origem até o meu P1. Então, ele é minha referência, ok? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Ele vai ser minha referência, tá? Então, suponhamos que ele, né, sendo minha referência, ele vai ser meu 00, né? Então, vamos marcar o X, tá? Então, ó, se ele é meu 00, meu P1 sendo meu 00, né, não tem distância entre ele. Então, ó, P1 sendo 00, esse é meu eixo. Quais são os pilares que como estão contemplados nesse eixo aqui? É o P6 e o P11. Eu tenho distância na horizontal em relação ao P1, no eixo P1? Não, porque ele está contido no mesmo eixo, né? Então a distância do P1, P6 e o P11 ele é igual a zero, tá vendo? É igual a zero. Vamos utilizar aqui o P1 como referência, tá? P1 como referência, tá? Lembrando, pessoal, no gabarito, né? Eu vou explicar também um pouco mais à frente também. No gabarito a gente vai estacionar o zero da treino no P1, onde a gente marcar no gabarito, tá? Então a gente vai esticar, eu vou botar lá. Vou para minha próxima linha de eixo, tá? Então, qual é a minha próxima linha de eixo? A linha de eixo do P1 é essa aqui, tá vendo? Essa aqui. Qual é a minha próxima linha de eixo? Essa aqui. Qual é a distância que eu tenho dessa linha de eixo para essa linha de eixo? 2,79 m. As medidas estão em centímetros, né? 279 aqui vai dar 2,79 m. Agora, pessoal, quais são os pilares que estão contidos nesta linha de eixo, porque elas estão paralelas, mas eu tenho distância entre elas, tá vendo? Então,
2,79 m. Quais são os pilares que estão contidos? O P2, P7 e o P12, ok? Então, ó, 2,79 m. Usando o P1 como referência, pessoal, a gente vai para a nossa próxima linha de eixo. Então, ó, P1 está aqui, a gente vai para cá, tá vendo? P3, né? É a nossa próxima linha de eixo. E qual é a distância do P1 para o P3? Não é 552, é 552 mais 279, entendeu? E quais são os pilares que estou com distância em relação ao eixo do P1? Será o P3, P8 e o P13. Vamos olhar aqui, tá vendo? Qual é a distância que eu tenho? Somando os 279 com 5 e pouco, deu 831, né? Para ser mais exato, né? 5,52. Então eu tenho a distância desse eixo para esse eixo 8,31. É a distância que eu tenho daqui para cá, ok? Então vamos para a próxima linha do eixo distante do eixo do P1, que é o nosso próximo linha do eixo é qual? O eixo do P4. Então qual é a distância que eu tenho do eixo do P4 até o eixo P1? Tem que somar todas essas medidas. Então é esse espaço daqui até aqui é a minha distância que eu tenho do eixo do P1 até o eixo do P4. Agora, quais são os pilares que estão contidos na linha de eixo? O que é linha de eixo, pessoal? É linha de centro, é a linha que vai pegar no centro, no meio do pilar, tá vendo como elas se cruzam? Está pegando no meio, tem um centro aqui, ok? Então, eu vou ter o P4, P9 e o P14, tá? Então, eu vou ter uma distância, somando toda ela, já está somada aqui, de 13,89 m, né? 1.389 centímetros, ok? Quem tiver dúvida lá sobre transformação de medida, é só ver um vídeo que eu já fiz lá da tia Teteca para transformação de medida, ok? Então, vamos lá. Qual é a próxima linha de eixo do P4? O macete é sempre esse. Minha linha de eixo está aqui, sempre vou para as próximas linhas de eixo para fazer os exercícios. Então, minha próxima linha de eixo vai ser a linha de eixo do P5. E quais são os pilares que estão no P5? P5, P10 e o P15, né? Ah, esqueci de explicar uma coisa para vocês, pessoal. Os pilares, eles seguem uma regra para eles serem colocados no projeto, tá? Que vocês, meus alunos, né? Vocês têm que aprender isso, porque às vezes vocês podem achar tá numa entrevista para estágio numa Formax na vida, Aliança, enfim, né? E fazerem um teste lá para saber se você sabe ler um projeto de forma, um projeto de pilar, um projeto de viga, né? Ver se você não está catando milho, né? Esse termo de catar milho é até um pouco antigo, né? Época de máquina de datilografia, né? Mas tudo bem que a gente tem um computador, mas hoje em dia o pessoal está muito digitando no celular. Mas se ele der lá um pilar para procurar, a pessoa tem que saber a regra. Então, qual é a regra do pilar? É da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, ó, P1, P2, P3, P4, P5. Esquerda para a direita. Agora, de cima para baixo. Já fiz toda a parte de cima, vou para a parte de baixo. P6, P7, P8, P9, P10. Vou continuando embaixo. P11, P12, P13. Então, assim, os pilares seguem essa regra, tá? As lajes também seguem essa regra. As vigas mudam um pouco, porque elas têm as vigas horizontais e têm as vigas verticais. Mas aí a gente fala em outro momento aqui na aula, ok? Então, isso só para aprender. Então, a gente estava aqui no eixo do P5, né? A gente já falou que tem esses pilares e qual é a distância que eu tenho desse eixo aqui para o eixo do P1. Não é o eixo do P4, é para o eixo P1. Então, eu tenho essa distância aqui até aqui. Então, ó, já coloquei aqui, deu 19,47 m, ok? Agora, vamos fazer o eixo Y, tá? Então, ó, o eixo Y, fechou aqui.
O eixo Y é essa distância aqui na vertical. Então, todas as distâncias que eu tiver aqui na vertical, né, vai ser o meu eixo Y. Sendo que o meu P1 sempre é minha referência. O P1 é meu ponto de partida, né? Vai servir de referência para todos. Então, ó, P1, eu tenho distância na vertical, tanto para cima quanto para baixo, em relação do P2 ao P1? Não. Por que não, professor? Porque ele se encontra, P2 se encontra na mesma linha de eixo. Então, isso vai acontecer com o P2, com o P3, P4 e com o P5. Eu tenho distância entre eles na vertical, tipo, o P3 está aqui embaixo? Não, ele não está aqui embaixo, ele está na mesma linha de eixo do P1. Então, ele vai ser igual a zero. Então, eu vou ter o P1 é igual a P2, P3, P4, P5, vai ser igual a zero, ok? Agora vamos para a próxima linha de eixo, sendo que o P1 é a referência. Eu sempre vou repetir o P1 aqui, pessoal, porque é minha referência, ok? Então, ó, qual é a próxima linha de eixo? O macete. A próxima linha de eixo é essa aqui, né? Quais são os pilares que estão contidos nessa próxima linha de eixo? P6, P7, P8, P9, P10, né? Então, qual é a distância que eu tenho entre essa linha de eixo para essa linha de eixo? 6,73 metros. Então, vamos lá. Certo? Agora, vamos para a próxima linha de eixo. A próxima linha de eixo que eu tenho é essa aqui, professor. Então, ó, P11, P12, 13, 14, 15. E qual é a distância que eu tenho da linha de eixo do P1 para a linha de eixo do P11? Eu vou ter, já deixei aqui pronto, 13,47 metros, ok? Então, essa daí é como eu aloco. Professor, por que eu tenho que fazer isso? Então, deixa eu explicar que, de repente, eu não abordei isso no início, né? O que acontece, pessoal? Quando eu vou alocar obra, né? Antigamente, a gente não tinha ferramentas ao nosso favor. Então, a gente tem que usar algumas ferramentas ao nosso favor. Hoje, a gente tem o AutoCAD, a gente tem o Office, o pacote Office para ajudar a gente, né? Tem da LibreOffice, enfim, tem vários pacotes aí, né? Que nos ajudam na obra, né? Então, como é que era feito antigamente? O mestre ficava com o projeto, até hoje ele faz isso, né? Fica com o projeto na mão e vai marcando, faz as contas lá no lápis lá, faz e faz. Pode acontecer erro? Pode acontecer erro, lógico. Pô, é muito complicado, é um método, ele não está num conforto, ele pode ir lá para a sala dele lá e escrever, mas mesmo assim é muito complicado, tá? Então o que a gente faz? A gente faz uma planilha de alocação de obra, tá? Isso é um método que a gente faz, já vivenciei isso. A gente pode fazer um projeto de alocação, botando as medidas de eixo para a pessoa ir acompanhar para facilitar o mestre na obra, como a gente pode fazer essa planilha aqui, ó, e ir acompanhando. Não precisa andar com o projeto. Eu com uma planilha aqui, quando eu tiver que marcar, vou marcar ó, P1, P6, P1 a 0 e vou fazendo, tá? Então fica mais fácil andar com uma folha de A4 do que um projeto a 0 lá. Okay? Então eu vou ter todo o conforto dentro da minha sala para poder, né, fazer a locação da minha obra. Ok? Então eu vou parar aqui, vamos para o próximo vídeo e vou falar sobre como é que a gente vai marcar isso no gabarito. Ok?